Olá a todos, eu sou o Paulo On e você está comigo nessa jornada de oração e de leitura da Palavra de Deus, nesse período do Advento, um período tão especial de preparação para o Natal. Nós estamos seguindo a leitura do lecionário previsto para esse período do ano e a nossa primeira leitura será no Salmo 126, que diz o seguinte: Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, ficamos com quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos de alegria. E se dizia entre as nações: o Senhor fez grandes coisas por eles. Sim, o Senhor fez grandes coisas por nós e por isso estamos alegres. Senhor, restaura nossos cativos, assim como renovas as correntes no Negueb. Os que semeiam em lágrimas colherão com cânticos de júbilo. Aquele que sai chorando e plantando a semente voltará com cânticos de júbilo, trazendo consigo os seus feixes. A nossa segunda leitura é em Isaías capítulo 19, versículo 18 a 25, que diz o seguinte: Naquele dia 5 cidades do Egito falarão a língua de Canaã e jurarão lealdade ao Senhor dos Exércitos. Uma delas será chamada Cidade do Sol. Naquele dia haverá um altar dedicado ao Senhor no centro do Egito e em sua fronteira um monumento ao Senhor. Serão um sinal e um testemunho para o Senhor dos Exércitos na terra do Egito. Quando eles clamarem ao Senhor por causa dos seus opressores, ele lhes enviará um Salvador e defensor que os libertará. Assim o Senhor se dará a conhecer aos egípcios e naqueles dias eles saberão quem é o Senhor. A ele prestarão culto com sacrifícios e ofertas de cereal, farão votos ao Senhor e os cumprirão. O Senhor ferirá os egípcios e ele os ferirá e os curará. Eles se voltarão para o Senhor e ele responderá às suas súplicas e os curará. Naquele dia haverá uma estrada do Egito para a Síria. Os assírios irão para o Egito e os egípcios para a Síria, e os egípcios e os assírios cultuarão juntos. Naquele dia Israel será um mediador entre o Egito e a Assíria, uma bênção na terra. O Senhor dos Exércitos os abençoará, dizendo: Bendito seja o Egito, meu povo, a Assíria, obra de minhas mãos, e Israel, a minha herança. A nossa terceira leitura é em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 2 a 15, que diz o seguinte: Graça e paz lhes sejam multiplicados pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus Cristo nosso Senhor. Seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causado pela cobiça. Por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude, à virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança, à perseverança a piedade, à piedade a fraternidade e à fraternidade o amor. Porque se essas qualidades existem e estiverem crescendo em sua vida, eles impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma jamais tropeçarão, e assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, sempre terei o cuidado de lembrar-lhes essas coisas, se bem que vocês já as sabem e estão solidamente firmados na verdade que receberam. Considero importante, enquanto estiver no tabernáculo deste corpo, despertar a memória de vocês, porque sei que em breve deixarei este tabernáculo, como nosso Senhor Jesus Cristo já me revelou. Eu me empenharei para que também, depois da minha partida, vocês sejam sempre capazes de lembrar-se dessas coisas. Um dos pastores que me mentoreou durante a minha jornada me falou algo que me fez pensar muito a respeito do significado do Natal.
Ele disse mais ou menos o seguinte: é melhor enfeitar a parte externa da igreja no Natal do que gastar muito dinheiro enfeitando dentro, porque afinal, o Natal também é testemunho para o mundo. Qual a mensagem que Deus quer comunicar nesse Natal às pessoas? Ele quer comunicar a grande verdade de que Jesus Cristo veio a este mundo para que o mundo pudesse ter contato com Deus, com o Filho unigênito de Deus e por meio dele ser salvo. O Natal não é monopólio dos cristãos. Os cristãos são pessoas que foram influenciados pelo Natal e que entenderam a verdade do Natal. Mas o Natal também é testemunho de vida e promessa de bênção para aqueles que ainda não conhecem a Deus, para todas as pessoas que estão no mundo. A profecia que Deus deu a Isaías é uma profecia tremenda, porque Deus ele promete que um dia o Egito e a Assíria, nações que na época de Israel, na época do Israel antigo, eram nações pagãs e idólatras, até mesmo eles se converteriam, dariam ouvidos à palavra do Senhor e juntos viriam a Sião, a Israel, para adorar o único e verdadeiro Deus. O Natal é um convite para todos. É um convite que sobrepassa todas as barreiras sociais que nós temos: raça, gênero, cor, religião. O Natal é a mensagem da salvação para o mundo. Porque bem disse o evangelista João, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que eu e você nesse advento possamos ser indicadores para este mundo da verdade que liberta, da verdade que dá vida, da verdade da vinda do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Vamos orar? Deus misericordioso, que enviaste teus mensageiros, os profetas, para pregar o arrependimento e preparar o caminho da nossa salvação, concede-nos a graça para ouvirmos as suas advertências e para abandonarmos os nossos pecados, a fim de saudarmos com alegria a vinda de Jesus Cristo, nosso Redentor, o qual vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém.